Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula em mais uma terça-feira. Todas as terças-feiras tem videoaula nova para vocês aqui no meu canal, Ítalo Physique. Na videoaula de hoje, eu vou fazer três questões. Uma do Enem 2011, sobre o conteúdo de hidrostática. Uma do Enem 2017, que envolve dispositivos eletrônicos na área de eletricidade. E para finalizar, uma questão do Enem 2019, sobre magnetismo e também sobre o conteúdo de mecânica, certo? Lembrando para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, certo? De se inscreverem, de darem um like no vídeo e aquele comentário, certo? Todas as dúvidas de vocês podem deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo, assim como sugestões de novas videoaulas. Vamos lá para a primeira questão? Bem, gente, questão do Enem 2011 sobre hidrostática. Lembrando que a hidrostática faz o estudo dos fluidos em repouso, certo? Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Então, na imagem aí ilustra um dinamômetro com graduação de 0 newton a 50 newton e um cubo maciço e homogêneo de 100 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Vejam que esses dados são importantes. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newton quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submerso, foi registrada a leitura de 24 newton no dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico é: letra A, 0,6, letra B, 1,2, letra C, 1,5, letra D, 2,5 ou E, 4,8. Bom, para resolver essa questão, nós vamos ter que relembrar o conteúdo do vídeo aula anterior, que é o conteúdo do princípio de Arquimedes, certo? Então vamos lá para conteúdo teórico. Relembrando aqui com vocês o princípio de Arquimedes, que já foi tratado em outra videoaula. É muito caível este assunto nas provas do Enem. O que é que o princípio de Arquimedes nos diz? Um corpo total ou parcialmente imerso no fluido sofre a ação de uma força de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e que aponta para cima. Essa força é chamada de empuxo, né, que é de baixo para cima que os fluidos exercem sobre os corpos. Como o corpo ali foi colocado na água, então essa força ela agiu no corpo. Seja Vf o volume do fluido deslocado pelo corpo, então a massa do fluido deslocado é dada por. Lembrando da equação da densidade, densidade é a razão da massa sobre o volume, então a massa de um fluido vai ser igual ao produto de quê? Da densidade do fluido vezes o seu volume. A intensidade do empuxo é igual à do peso dessa massa deslocada. O empuxo é representado pela letra E maiúsculo, é uma grandeza vetorial, e o empuxo é igual ao produto da massa do fluido vezes a gravidade. Lembrando que a massa do fluido é a densidade do fluido vezes o volume do fluido e G é a aceleração da gravidade. Então o empuxo ele depende exclusivamente do volume de líquido deslocado. Aí nós temos aqui algumas situações. Quando um corpo está totalmente imerso em um líquido, podemos ter as seguintes condições. A primeira, se ele permanece parado no ponto onde foi colocado, a intensidade da força de empuxo é igual à intensidade da força-peso. Se ele permanecer parado no ponto onde foi colocado, o empuxo é igual à força-peso. A segunda situação é a seguinte: se ele afundar, a intensidade da força do empuxo é menor do que a intensidade da força-peso. Se ele for levado para a superfície, esse é o terceiro caso, a intensidade da força do empuxo é maior do que a intensidade da força-peso. Então, o empuxo é maior do que a força-peso. Então, veja que lá nós temos na questão que foi medido o peso do corpo através de um dinamômetro fora do fluido e dentro do fluido da água, né? Vejam que essa intensidade da força-peso foi diferente aí.
Então vejamos aqui a resolução da questão. Antes de partirmos para a resolução da questão, vou falar para vocês um pouco sobre densidade. Densidade é a razão da massa sobre o volume, e a unidade de densidade no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma por metro cúbico. No entanto, existe um fator de conversão quando você quer passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 kg por metro cúbico. Certo? Então, se você quer passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, certo? Você vai fazer esse fator de conversãozinho aí através de uma regra de 3, certo? Densidade de alguns materiais varia de um ponto ao outro no interior do material, certo? Por exemplo, o corpo humano, a gordura possui densidade de 940 kg por metro cúbico, enquanto os ossos têm densidade de 1.700 kg por metro cúbico. Então veja que essa densidade dos materiais ela vai variar, né, no interior de um material, de um corpo. Mas o importante aqui é esse fator de conversão, certo? Para a gente utilizar. Então a resolução da questão vai envolver aqui um raciocínio muito importante. Quando foi medido, né, a força, peso, fora do fluido e quando foi medida dentro do fluido. Então, ó, considerando a intensidade da força medida pelo dinamômetro antes de colocar no fluido, né? Então, essa força medida pelo dinamômetro, ela é justamente igual à força peso, que é de 30 newtons, certo? Essa força do dinamômetro, antes de colocar no fluido. A intensidade da força medida pelo dinamômetro depois, ou seja, quando é colocado dentro do fluido, veja que essa força do dinamômetro é diferente. Então, essa força aí seria o peso aparente, certo? O peso aparente aí do corpo, pois esse peso vai ser alterado pela força de empuxo, né? Então, essa força aí do dinamômetro medida dentro do fluido, ela é igual ao peso menos o empuxo. Porque o que vai interessar aqui para a gente é para calcular o empuxo. Pois calculando esse impulso, nós vamos poder determinar a densidade, certo? Da água, que é o que a questão está pedindo. Então, fazendo aí essa diferença, né, 30 menos 24, nós vamos ficar que o impulso é de 6 newton. De acordo com o princípio de Arquimedes, impulso é igual ao quê? O produto da densidade, no caso aqui da água, o volume do fluido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Nós temos o impulso, nós temos o volume e nós temos também a aceleração da gravidade. Então, substituindo esses dados na equação, nós vamos ficar então que essa densidade da água é de 12 vezes 10 elevado ao cúbico quilogramas por metro cúbico. Dividindo esse valor por 1000, né, fazendo a regrinha de 3 lá, lembrando que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 kg por metro cúbico, então fazendo essa regrinha de 3, nós vamos ficar que a densidade da água equivale a 1,2 gramas por centímetro cúbico, né? Passando de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Então a resposta da questão, letra B. Enem 2017, questão sobre eletricidade. Vamos à leitura. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros e semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então veja que nós temos aqui o gráfico da corrente elétrica em função da diferença de potencial. Aí vejamos aqui a leitura. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Então quer saber o valor dessa resistência elétrica da polianilina. Lembrando que ela é quadruplicada quando exposta às altas concentrações de amônia, né? Então ele quer saber na presença dessas altas concentrações de amônia. Letra A, 0,5 vezes 10 elevado a 0.
Letra P, 2,0 vezes 10 elevado a 0. Letra C, 2,5 vezes 10 elevado a quinta. Letra D, 5 vezes 10 elevado a quinta ou 2 vezes 10 elevado a sexta. Vamos aqui a algum raciocínio teórico para resolver essa questão. Bom, o primeiro dos conceitos que eu vou trazer para responder essa questão é o de corrente elétrica, que é importante nós sabermos aqui o que é corrente elétrica. Num condutor metálico, muitos elétrons são fracamente ligados a átomos de origem. É isso aí na química, no modelo de estrutura atômica, né, nós já vimos isso. E nós temos os elétrons livres, que eles se movem aleatoriamente pela superfície do material. E a corrente elétrica, que ele é um movimento organizado de cargas elétricas no condutor, mediante a aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos do condutor. Então, essa corrente, certo? Esse movimento organizado de cargas elétricas só vai ser acionado quando é aplicada ali uma fonte de tensão, né? Uma diferença de potencial, a energia que vai fazer com que essas cargas elas se movam. Então, a corrente elétrica é isso. É o movimento organizado de cargas elétricas no condutor. Diferente de elétrons livres, que os elétrons livres eles estão se movendo aleatoriamente pela superfície do material. Nós temos então a equação que faz o cálculo dessa intensidade da corrente elétrica, que é justamente a razão entre a quantidade de cargas dividida pelo intervalo de tempo que essas cargas estão passando em um determinado material, em alguma seção de algum material aí condutor. Então, nós temos aí que a intensidade de corrente vai ser igual à variação da quantidade de carga dividido pela variação de tempo, certo? Aqui eu trouxe para vocês esse gráfico da intensidade em função do tempo. Muitas vezes, quando esse gráfico forma uma figura geométrica, a área dessa figura geométrica ela vai ser numericamente igual à variação da quantidade de carga. Então, eu trouxe para vocês essa informação, mas a título de informação. Nós não vamos utilizar essa informação, certo? O gráfico, mas só para vocês saberem que quando tiver um gráfico e a área desse gráfico formada, ela vai ser numericamente igual à quantidade de carga, certo? Isso de um gráfico da corrente elétrica em função do tempo. Lembrando que a unidade de corrente elétrica é ampere, certo? A unidade de cargas no SI é o coulomb e o intervalo de tempo é segundo. Este conceito de resistência elétrica que vai ser muito importante para resolver a questão. É que a resistência elétrica, que é a resistência elétrica? A transformação da parte da energia cinética dos elétrons em energia térmica, que aquece o material. A resistência elétrica ela é inversamente proporcional à corrente, certo? A resistência elétrica ela impede esse movimento organizado de cargas elétricas. Resistores. Então, a principal função é converter energia elétrica em um resistor. E então, a lei de Ohm, nós temos essa equaçãozinha aí, U é igual a R vezes I, onde U é a fonte de tensão, a diferença de potencial, R é a resistência e I é a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica. Nessa figura aí, nós temos a representação em A de um resistor e em um circuito elétrico, né? Geometricamente, o resistor é representado dessa forma que está aí em B, certo? Lembrando que a resistência ela é inversamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Então, se eu tenho uma intensidade de corrente elétrica muito elevada, significa que a minha resistência elétrica ela é baixa. Essa figurinha aqui é bem interessante. Ó. O volt, que é justamente a diferença de potencial, né? Que organiza esse movimento das cargas, é a fonte de energia para a carga entrar em movimento. No entanto, a resistência está ali impedindo dessa carga se mover, certo? Nesse material condutor. Então, uma figurinha a título ilustrativo aí para vocês. Vamos para a resolução da questão. Então, para responder essa questão, eu tive que trazer esses conceitos de corrente elétrica e de resistência elétrica. No caso, olha, a polianilina ela se comporta como um resistor ôhmico. E um resistor ôhmico significa que a resistência ali se mantém sempre constante, independente da quantidade de resistores que você tenha nesse circuito ou nesse material. Logo, se nós aplicamos a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Observando aqui o gráfico, qualquer um desses pontos que nós pegarmos da corrente e da diferença de potencial, nós vamos
encontrar o valor correspondente à resistência elétrica. Então vamos escolher aqui esse segundo ponto, onde a diferença de potencial é de 1 volts e a intensidade de corrente elétrica é de 2 vezes 10 a menos 6 amperes. Isolando aí, né, a resistência elétrica, nós vamos ficar que a diferença de potencial será dividida pela intensidade de corrente elétrica e ficamos com 0,5 vezes 10 elevado a sexta ohms. Mas essa não é a resposta, porque vejam, de acordo com o enunciado, a polianilina tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônio. Então nós vamos pegar esse valor dessa resistência e vamos multiplicar por 4, ficando então com a resistência de 2 vezes 10 a sexta ohms. Resposta da questão, letra E. Questão do Enem 2019, da edição do ano passado, a última edição. Vamos lá, sobre eletromagnetismo. Muito boa essa questão e vai requerer muita atenção na leitura e assim na sua resolução, consequentemente. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante, B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Então, nós observamos aqui nessa figura a trajetória helicoidal dessa carga elétrica Q. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem deste dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas de íon. Muito importante essa informação. Logo, com base nos valores de Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será, letra A, Q vezes B vezes T dividido por 2πn. A massa ela é igual a QBT dividido por πn. Letra C, a massa é 2QBT dividido por YN. D, a massa é QBT dividido por N, ou a massa é igual a 2QBT dividido por N. Então é uma questão que vai requerer muito raciocínio e vamos fazer aqui alguns lembretes teóricos, principalmente em relação à força magnética aqui e a força centrípeta, já que a trajetória é helicoidal, certo? A trajetória aqui é helicoidal. Como dito, para resolver aqui a questão, nós vamos ter que fazer esse estudo da força magnética. Essa força magnética aí, ela foi descoberta por Lorentz em 1892, ok? É uma força de interação entre materiais ferromagnéticos. E essa força, ela vai ser gerada em uma região que tem um campo magnético. E para que o campo magnético seja gerado, nós vimos nas aulas anteriores que tem que ter o quê? O movimento da carga. Que a carga em repouso, nós temos apenas o campo elétrico. A carga em movimento, nós temos tanto campo elétrico como campo magnético. E esse campo magnético é que gera a força magnética. O módulo da força magnética, então, da força de Lorentz, ela é igual ao produto da carga vezes a velocidade dessa carga vezes o vetor campo magnético vezes o seno do ângulo formado aí entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, ok? A direção da força magnética, ela é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético, ok? Eu trago aqui para vocês 3 casos para se calcular essa força magnética de Lorentz. O primeiro dos casos é quando a carga ela está em repouso em uma região de campo magnético. Então, a velocidade da carga aí é nula, consequentemente a força magnética ela vai ser nula. O segundo caso, nós temos a carga com velocidade paralela ao campo magnético. Então, quando essa velocidade ela está paralela, o vetor velocidade e o vetor campo magnético
eles vão formar duas situações de ângulo. Ou o ângulo vai ser de 0 grau, ou o ângulo vai ser de 180 graus. Nessas duas situações, tanto o seno de 0 como o seno de 180 é zero. Então a força magnética aí também vai ser nula. Quando a carga está com a sua velocidade paralela ao vetor campo magnético. O terceiro caso, que é justamente o caso em que a questão se trata, a carga com velocidade perpendicular ao campo magnético. Veja que o campo aí, ó, ele está entrando. Esse x aí representa que o campo está entrando. Esse campo ele está perpendicular ao vetor velocidade. Nesse caso, a partícula executa um movimento circular uniforme de raio R, certo? Então veja que nós temos aí esse raio R. A força magnética ela vai ser determinada pelo produto QVB vezes o seno de 90, que o seno de 90 é 1. Esse raio, essa informação do raio é importante, que o raio aí dessa partícula vai ser igual ao produto da massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o vetor campo magnético. A razão do produto da massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Assim a gente determina o raio, certo? E essa informação é importante para resolver a questão. Outra informação importante é em relação ao período do movimento aí dessa partícula que está executando um movimento circular uniforme. Quando ela realizar uma volta completa, né, um movimento circular completo, nós temos aí o tempo em que ela executou essa volta completa. Que esse tempo é justamente chamado de período. E o período vai ser igual a 2π vezes m, esse m é a massa, dividido pelo produto do campo magnético vezes a carga. Aí nós vamos ter o período de uma volta, ok? Tanto a força magnética quanto o campo magnético, como o vetor velocidade, eles são determinadas pela regra da mão esquerda, certo? Eles podem ser determinados também pela regra da mão esquerda. Veja que o dedo polegar indica a força, o indicador, né, indica o vetor campo magnético e o outro dedinho aí indica o vetor velocidade, certo? Mas o importante aqui é em relação ao período do movimento de uma volta, que é justamente igual a 2πm dividido por bq. Vamos para a resolução. Bom, gente, antes de irmos para a resolução, eu estava esquecendo de falar da aceleração centrípeta e da força centrípeta aqui, que é importante, conteúdo da mecânica, certo? Que estuda o movimento dos corpos. Então, todo objeto que descreve um movimento curvilíneo apresenta um tipo de muito especial de aceleração, que é chamado de aceleração centrípeta, que está em vermelho aí. Essa aceleração sempre aponta para o centro de curvatura da trajetória e sempre é perpendicular à reta tangente que passa pela posição que o corpo ocupa. Então, veja que nós temos aí A, B, C, até o H, e o vetor aceleração centrípeta está sempre voltado para o centro da circunferência. Por isso que é chamado de aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta ela é calculada pela razão entre o vetor velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Esse Rzinho aí é o raio dessa circunferência. Para a gente calcular a força centrípeta, nós vamos lembrar da segunda lei de Newton, certo? A equação fundamental da dinâmica, que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Essa força passa a ser, então, a força centrípeta e a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é igual ao que? A velocidade ao quadrado dividido por R. Substituindo, nós ficamos que a força centrípeta é igual a mv ao quadrado dividido por R. Esse Rzinho é o raio da circunferência. Agora sim, resolvendo a questão, foi importante trazer para vocês esses conceitos da força magnética e da força centrípeta, certo? Porque veja o seguinte, a questão ela demonstra uma partícula carregada que descreve um movimento helicoidal por conta de uma força magnética. Nessa situação, podemos dizer que a força magnética cumpre o papel da força resultante centrípeta. Então, a força magnética ela é igual à força centrípeta. Força magnética é o quê? QVB, seno do ângulo, que vai ser igual a mv ao quadrado sobre R. Para essa situação, o seno aí vai ser igual a 1.
simplificando a expressão, nós temos, né, eliminando aí as velocidades, nós temos que B igual a mv sobre r, que nós vamos justamente chegar na equação do raio de uma partícula em um movimento circular, que esse raio é igual ao produto mv dividido por qb. Porém, é importante aqui na questão nós determinarmos o intervalo de tempo para uma volta do íon. Então, para uma volta, nós temos o quê? Que a velocidade é igual a 2πr dividido por t, que t é o tempo para uma volta dessa carga, né, desse íon. Substituindo aí o raio na equação, nós podemos isolar esse intervalo de tempo para uma volta, ficamos então com o período de movimento de uma volta desse íon. O t é igual a 2πm dividido por qb, certo? O período aí é 2π vezes m dividido por qb. Lembrando que esse m aí é a massa do íon, né? Que é justamente a carga desse íon, e o B é o vetor campo magnético. Assim, para ter em n voltas, nós ficamos então Tzinho, que será igual a n voltas multiplicando o t de uma volta. Nós temos n voltas e queremos saber o tempo para essas n voltas, e através disso nós vamos chegar na equação para se calcular a massa do íon. Então, multiplicando aí n vezes t é 2πm dividido por qb, ficamos t igual a n, 2πm, dividido por qb. Isolando aí a massa, nós ficamos então que a massa desse íon é igual ao que? A qbt sobre 2πm. Então, letra A, a resposta. Era uma questão difícil que necessitou, né, desse conhecimento teórico e prático da força magnética e da força centrípeta. Estas foram as questões da videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como todos os outros vídeos, ok? Lembrando para vocês não deixarem de compartilhar esse material com seus amigos, com seus colegas de sala de aula que estão se preparando aí para o Enem. Visto que esse meu projeto é aulas de física através de questões das edições anteriores do Enem, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Um abração!